Oi, meus amores. Tá gravando. Muito bem. Sejam bem-vindos. Meu nome é Andressa. Esse é o canal Ser Íntegro. E eu tô lembrando cada vez mais de me apresentar, certo? Se minha voz estiver baixinha é porque hoje estou calma. Brincadeira. Brincadeiras à parte, hoje vai ser o vídeo de autoconhecimento íntimo. Finalmente vai sair. Só que eu tinha pensado em muitas coisas, muitas coisas. Muitos temas, vamos dizer assim, dentro desse tema. Porque aqui a gente vai falar de corpo físico. Então, como ele mostra pra gente coisas que às vezes a gente não vê. Então, eu pensei em, tipo assim, abordar um tema para cada área dos sentidos. Então, o ouvido, a pele, o paladar, sabe? Nesse sentido. Porém, eu peguei algumas situações minhas, de vivência minha, que abrange várias dessas e muitas delas. Então, eu vou reduzir. Porém, quem sabe futuramente não dá pra fazer só uma playlist de autoconhecimento íntimo. E aí eu trago temas específicos. Aí eu trago só, vamos supor, eu tenho asma. Eu posso trazer só a asma numa completude fechadinha ali. Eu posso trazer sobre dores de cabeça. Aí, nesse sentido, assim, sabe? Quem sabe? Vamos ver como que vai ser esse e a aderência dele também. Se vocês vão gostar. Aí, se gostar, eu faço uma playlist ali, aí a gente vai abrindo mais temas. Mas hoje eu escolhi 2 específicos, mas eu sei que vai aparecer mais, porque eu sempre falo mais. Mas eu vou tentar ser o mais detalhada possível, o mais breve possível também, que eu acho difícil. Mas eu vou tentar. 2/3, né? Talvez um deles, o terceiro tema, talvez eu entre e saia assim bem rapidinho. Que aí eu queria trazer um segundo vídeo só dele, que é de intimidade mesmo, né? Que eu trouxe até o creminho aqui, que eu vou passar só o básico dele, só dar uma pinceladinha, uma entradinha e sair. E aí, se tiver mais curiosidade, como dizer assim, aderência, né? Se o pessoal gostar e quiser, aí eu trago mais dele, né? Mais específico, mais detalhadinho. Certinho? Então é isso, o autoconhecimento íntimo é através do corpo físico, certo? Não necessariamente só de intimidade, de intimidade, vocês estão entendendo? Vamos lá, eu separei o primeiro é de pânico. A primeira vez que eu tive uma crise de pânico. Por que eu escolhi ela? Porque ela mexeu com o corpo físico inteiro. Porque ela mexeu com as pernas, ela mexeu com a respiração, ela mexe. A crise de pânico, ela mexe com o nosso corpo inteiro. Então, por isso que eu escolhi começar com ela. A partir dela. Depois eu venho para outro que aconteceu ontem. E aí é corpo também, só que uma forma diferente. Vocês vão entender. Vai acompanhando aí. A primeira crise de pânico que eu tive, eu tava na capoeira. E ninguém percebeu que eu tive. É muito louco. Porque quando a pessoa tem, ela se desespera, ou ela se descabela, ou eu já passei por situação da pessoa própria arrancar o próprio cabelo, e desmaiar, enfim. Cada um passa pela sua crise de uma forma diferente. Foi a primeira vez que eu tinha tido, eu nunca tinha tido, assim, de tantas reações físicas, nunca tinha tido. E essa foi a primeira vez. Eu tava durante a aula de capoeira lá no comecinho, acho que eu tinha uns 2, 3 meses, no máximo, assim. Eu fazendo a aula ali, do nada veio uma imagem na minha cabeça. Uma imagem. Daqui a pouco eu falo qual foi a imagem. Na hora que veio essa imagem, meu corpo enfraqueceu. Sabe quando você perde a força? Ó, isso aqui é físico, já tô entrando na fisicalidade. Eu perdi a força. E aí eu comecei a ficar ofegante. Eu parei ali o treino. Parei, onde eu tava, eu parei. Aí eu fui sentar. Eu fui devagarzinho sentar. Sentei. E aí uma amiga olhou pra mim e perguntou, tá tudo bem? Porque eu tenho falta de ar durante o treino, então às vezes eu realmente paro por conta da falta de ar. Mas ali eu tava tendo uma crise de pânico, mas ninguém percebeu. Eu sentei e fiz o que? O básico do básico do básico. Respiração consciente, básico do básico. Eu nem consegui falar pra ela, né?
Ela falou, tá tudo bem. E eu tava bem assim, sabe? Meio lá, meio cá, meio lá, meio cá. Aí eu perdi a força, fui sentar ali na cadeira. Sentei na cadeira, fiz 3, soltei 3, puxei 3. Por que que eu não faço muito longo? Porque, justamente porque é muito longo, tipo, 5 ou 7. O 3 é o básico. E foi a primeira vez. Depois, no final, eu explico algumas coisas. Foi a primeira vez que eu tinha passado. Puxava 3, soltava 3, uma respiração consciente. Porém, meu coração tava saindo pela boca. Bem acelerado. Eu perdi a força nas pernas. E eu tava começando a suar, mas sabe aquele suor gelado? É assim, o corpo tava quente por causa da luta, mas ele foi do quente pro frio assim muito rápido. Muito, muito, muito rápido. E eu só tava me observando. Só tava observando meu corpo ali e fazendo a respiração, meio que me acalmando, tentando acalmar o coração, que tava querendo explodir. Tentando, eu movimentava assim os dedinhos do pé devagarzinho, pra ver se eu sentia a perna, porque eu perdi a força na perna. Então, basicamente assim, foi um descontrole, um descompasso mesmo do físico. Mas eu tava totalmente consciente ali. Eu tava consciente por causa da respiração consciente. Porque se eu não tivesse feito a respiração, se eu não tivesse fazendo a respiração, talvez eu tivesse desmaiado ali. Justamente por conta que eu tava perdendo o controle do meu corpo. Basicamente, eu estava perdendo o controle do corpo. Eu sentei na respiração, devagarzinho, aí eu comecei a conversar comigo mesmo. Eu e eu. Eu e minha cabeça. Eu e eu. Falei, o que que tá acontecendo? Do nada, assim, o que que tá acontecendo? Basicamente assim, bem básico. E aqui eu tô passando uma ferramenta minha pra vocês. Será que tá? Acho que tá normal. Que apagou e depois voltou, acho que é por causa da minha luz aqui. Tô passando uma ferramenta minha pra vocês. Pra quando acontecer, ou se acontecer, é uma ferramenta. Tô conversando comigo, o que que tá acontecendo? Por que que tá tudo disparado aqui? O que que deu esse alerta? O que que foi esse alerta? E aí eu lembrei, eu conversando comigo, eu lembrei que tinha vindo uma imagem na minha cabeça. Meu corpo já tava assim. Ele não tava naquele. Não tinha perdido totalmente o controle por causa da respiração, então ele foi acalmando, mas ele não parou. Ainda tava sentindo. Eu tava sentindo os dedinhos no pé, tava sentindo a perna. Meu corpo ainda tava gelado, mas a minha respiração tava meio que controlando toda aquela situação que tava acontecendo. E aí eu tô puxando aqui na minha cabeça, o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Corpo, aí eu falava pro meu corpo, dá uma seguradinha aí, eu tô vendo o que tá acontecendo. Não vou deixar você gelada. Calma, respira. Eu falando pra mim, calma, respira. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. E aí veio a imagem de novo na minha cabeça. Eu puxei, fala, mostra de novo a imagem pra mim. Eu preciso saber o que tá acontecendo. E a imagem veio de novo. E aí o corpo já queria. Eu falei, pera, calma, a gente vai entender o que tá acontecendo. Eu e eu. Eu falando comigo. Eu falando com o meu corpo. Calma, eu já tô vendo o que tá acontecendo. E aí na minha cabeça mostrou a imagem. O que que veio na minha cabeça naquele momento? Eu tava fazendo a luta, aí do nada a minha cabeça mostrou uma imagem assim. Eu de mão dadas com uma pessoa. Quem era? Eu não sei, porque não me mostrava. Independente de qual pessoa. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando independente da pessoa. Eu de mão dadas com uma pessoa, andando ao ar livre, em público, mostrando pra mim que eu estava como se fosse num relacionamento ali, né? De mãos dadas, como se fosse um namorado, assim, de mãos dadas, andando na rua. E aquilo me disparou um pânico. E eu falei, nossa, vamos entender, né? O que que tá acontecendo? Quando eu vi a mensagem, eu comecei a me questionar. Por que que essa imagem, eu e eu, presta atenção, tô dando uma ferramenta aqui pra vocês muito importante. Eu e eu. Por que eu me questionando? Por que que isso me trouxe um pânico? Por que que isso me trouxe medo? E aí eu vou ouvir minhas respostas. Aí eu me questiono, é o público? Será que eu tenho medo de andar em público? Eu me questionando. Por que que eu vou dando várias respostas assim? Porque o meu corpo vai reagindo às minhas respostas. Presta atenção. Minha mente tá falando, tá dando várias portas, vários direcionamentos. Quando eu não sinto nada, quer dizer que não é essa a resposta. O meu corpo vai dizer pra mim qual é a minha resposta. Porque ele não viu alguma coisa ali que ele disparou, que ele se descontrolou. Ele sabe a resposta. Aí eu vou buscar a resposta. E eu começo a me questionar.
É em público? É a pessoa? É nananã, fui questionando. Aí eu cheguei na palavra compromisso. Aí meu corpo acendeu de novo, tipo assim, querendo descontrolar de novo. Pera, vamos, pera. Agora a gente já entendeu que é alguma coisa referente a compromisso, já entendemos. Porque ele reagiu. Meu corpo reagiu quando veio a palavra compromisso. Opa. Então aqui a gente já diminuiu. Tinha muitas possibilidades. Eu diminuí para o compromisso. Agora vamos colocar aqui, a partir do compromisso para frente. O que no compromisso? Aí eu comecei a questionar, mas eu tô nas aulas, eu me comprometi com as aulas. Eu tenho meus alunos, eu me comprometo com os meus alunos. Eu tenho meus clientes, eu sou comprometida. Eu tenho meu filho, eu sou comprometida. Eu tenho a minha casa, meu trabalho, sabe? Nessas questões. E aí, tem muitos tipos de compromisso, mas nenhum deles se acendeu. Aí eu falei assim, no relacionamento. Aí meu corpo acendeu de novo. Eu falei, opa. Então não é qualquer tipo de compromisso, é um compromisso de relacionamento amoroso. Vocês estão entendendo aqui? O meu pânico veio de eu, possivelmente, futuramente, me relacionar amorosamente com alguém. E o meu corpo falou, eu acho que nós não queremos não. Tem alguma coisa aqui que não é bom. A gente vivenciou alguma coisa. E dentro de um relacionamento amoroso, eu e eu. A gente, no caso, eu e o meu corpo, minha mente e minhas emoções. Certo? Vivenciei coisas que me deu bases de referência que falou, não é bom não. Acho que eu não quero não. E aí, quando na minha mente veio a possibilidade, porque isso foi lá no começo, bem lá no começo, quando eu tava conhecendo alguém na fase da paixão. E aí meu corpo falou assim, não é bom não, não é bom não, é melhor a gente ficar aqui quietinho, vamos fingir que nada tá acontecendo, nesse sentido. E eu falei, não, pera, vamos cuidar, vamos curar, vamos ver o que tem aqui. É eu querer sair dessa condição. Por que eu preciso querer sair dessa condição? Se eu tenho essa crise de pânico e eu não cuido, eu vou ter ela de novo. E de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Então, por isso que muitas vezes as pessoas têm muitas crises de pânico pelos mesmos motivos. Porque ela viu ali que ela teve isso, só que ela não soube o que fazer. Ou ela não sabe como reagir, ou como agir, como curar, vamos dizer assim, tá bom? E eu falei, não gosto de passar várias vezes pela mesma coisa, eu me recuso. Eu gosto de aprender coisas diferentes, não gosto de ficar passando a mesma coisa várias vezes. Tá. Aí eu falei, entendi, então é um compromisso referente ao amoroso. Isso durante a aula rolando lá, eu respirando aqui, pra todo mundo que tá me vendo aqui, é como se eu tivesse uma falta de ar ali, vamos dizer assim. Tive aqui uma falta de ar e eu tô respirando consciente. É isso que o meu externo tá vendo. Porém, dentro de mim tá um monte de coisa acontecendo, a minha mente tá fervendo, as minhas emoções, o meu corpo tá em alerta. Mas por fora eu tô plena. Eu sou bem assim. Por fora eu tô plena, não tá acontecendo nada. Continuando. Aí eu fui me questionando o que dentro de um relacionamento amoroso que poderia me causar isso. E aí eu vou puxando. Por que eu vou puxando? O que disparou foi a possibilidade de um relacionamento. Aqui eu só tô vendo os frutos, os galinhos. Os galinhos ali, as plantinhas, as folhinhas, os frutos. Aí eu vou aprofundando mais, eu vou descendo mais. Aí eu começo a ver os galinhos. Só que tem muitos galhos, tem muitas possibilidades. Aí eu vou descendo mais. Eu tô vendo o tronco da árvore. Aí eu desço mais. Desço mais, ó. Tô vendo minha mão descer. Aqui é os frutos, é as folhinhas. Aí eu desço mais, eu vejo os galinhos. Aí eu desço mais, eu vejo o tronco da árvore. E eu desço mais, eu vou para onde eu não enxergo, que é a raiz da questão. É a raiz. Eu vou descendo, 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 até eu chegar na raiz. Quando eu chegar na raiz, que eu entendi qual é a árvore que tá ali, que tem que ser arrancada, aí eu arranco ela totalmente. Porque senão eu só arranco o fruto aqui. Só que a árvore continua aqui, a raiz continua aqui. Entendeu? Eu tiro o fruto, aí eu deixo o tronco, deixo a raiz, ela vai crescer de novo. Eu preciso enxergar por completo e arrancar da raiz. Cuidar do solo para eu plantar uma nova semente ali. Que foi o que eu fiz nesse processo. Por isso que eu não volto, eu posso ter outras crises de pânico, mas não pelo mesmo motivo, entendeu?
Pode ser por outro motivo, porque aconteceu. O motivo da vulnerabilidade, que vai ser o próximo vídeo. Certo? Aí, continuando aqui, eu vou aprofundando cada vez mais. Então, eu vou me questionando e observando como o meu corpo reage. O meu corpo reagindo, ele tá me direcionando cada vez mais para a raiz. Porque não foi ele que alertou, não foi ele que falou para mim, opa, tem alguma coisa errada aqui. E a minha mente, racionalmente, vai buscar até chegar à raiz, nesse sentido. E aí, qual foi a raiz aqui? Resumindo, porque aí eu vou me questionando, meu corpo reage. Eu vou me questionando, meu corpo reage. Quando eu chegar na raiz aqui, que é quando eu cheguei, aí a sensação já é diferente, é uma sensação de relaxamento. Porque eu cheguei na raiz. Quando eu chego na raiz, não tem mais aonde perguntar, aonde procurar. E aí, basicamente, a raiz você já tem aqui no canal, que é o autodestrutivo. Por que que eu não me queria... Não, o autodestrutivo e o paixão. Por que que eu não queria me relacionar? Porque me relacionar com uma pessoa era me fazer estar aqui. Querer estar e estar. Que eu não vou entrar no relacionamento e abandonar a pessoa no meio do caminho. Se eu estou comprometida, eu estou comprometida ao compromisso lá do começo. Que foi o alerta, o alerta do meu corpo. Entendeu? Se estou comprometida, estou comprometida. Se não estou, não estou. Nesse sentido. E a raiz aqui veio um relaxamento do meu corpo. Que o meu corpo falou, entendemos. Agora entendemos. Então agora a gente pode se acalmar e relaxar. Então depois de todo esse processo, é como se, vamos dizer assim, no começo é como se eu não tivesse sentido nada. Meu corpo volta no estado normal dele, do estado inicial de quando eu tava fazendo a aula lá, que tava bem, tava tranquilo, tava suave. Nesse sentido. E aí quando eu cheguei aqui na raiz, onde eu não consigo ver o que causou toda essa árvore aqui, e aí eu vou lá e arranco o autodestrutiva pela raiz. Eu tive que arrancar ela, falar, vou funcionar de uma forma diferente. Quando eu arranco essa autodestrutiva aqui, eu não me cuido, eu cuido dali do solo, ou seja, eu descrevi esse processo em um dos vídeos, não lembro, acho que foi o vídeo de paixão. Tem os dois vídeos assim, né? Quando eu arranco pela raiz o autodestrutivo, de não me cuidar, de não querer estar, nananana, arranquei pela raiz, cuidei ali do solo, tenho que cuidar de mim, tenho que plantar uma nova sementinha no sentido de funcionar de uma forma diferente. Uma pessoa que se cuida, uma pessoa que quer estar e entrar no relacionamento a longo prazo, nesse sentido. Então, algo que inicial veio como uma imagem que algumas pessoas pode ser alguém conversando com você e você tiver esse gatilho que te dispara, pode ser também. Porém, como eu trabalho muito no autoconhecimento e o meu foco é esse, de todo o meu trabalho é esse, eu mesma trago para mim o que eu estou disposta e disposta assim a curar naquele momento. A minha mente, o meu corpo, pra mim já traz. Eu não preciso que alguém cause o gatilho pra mim. É como se eu mesmo causasse o meu gatilho. É basicamente isso. Meu corpo fala assim, vamos curar isso aqui. Aí ele mesmo traz, aí eu mesmo curo, e aí eu mesmo sigo. Nesse sentido. Mas tem pessoas que não necessariamente trabalham com isso igual eu, que ela precisa de uma conversa externa, ela precisa de um acontecimento referente a alguma coisa que traga aquele gatilho, que traga alguma coisa para ela ter que olhar. Mas às vezes ela não olha naquele momento. E tá tudo bem, não é todo mundo que vai seguir esse passo a passo. E tá tudo bem, tá tudo certo. O ideal seria ver alguma coisa, curar o mais rápido possível nesse sentido. E aí, o que eu... aqui eu já terminei, tá? Essa primeira parte. O que eu falei lá no começo. Foi a primeira vez que eu tive uma crise de pânico. Foi a primeira vez. Então, como que eu tinha essa base? Como que eu sabia como agir nesse momento? Porque foi a primeira vez que aconteceu. Quando a gente entra na empresa a primeira vez, a gente não sabe o que fazer dentro daquela empresa. Alguém precisa ensinar a gente como a empresa funciona. Então, para mim não foi diferente. Eu não sabia tudo que eu tinha que fazer. Eu fui aprender ali, na prática. Sabe aprender fazendo? Basicamente isso. Como que eu aprendi? Eu aprendi com a minha cabeça, com o meu corpo, me observando. Então, eu tinha que estar presente. Quando a gente está presente no momento, o estar presente ensina pra gente. Porque se eu tô ali, mas eu busco fugas, eu não vivo aquele momento. E eu vou viver e reviver, e reviver, reviver e reviver. Entendeu? Então, ali no momento, quando eu senti
de sair da aula e sentar. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso, porque foi a primeira vez que aconteceu. Eu senti de fazer, aí eu fui e fiz. Porque eu estava presente, estava atenta ao meu corpo. Quando eu sentei e falou assim, respira, aí eu ia respirando. E aí solta, aí eu soltava, aí puxa de novo, aí dentro da minha cabeça. Porque a gente vai vivenciando coisas na nossa vida, no nosso cotidiano, que a gente já tem base, que a gente tem o nosso inconsciente, o nosso e o coletivo. Que ele fala, ele tem basicamente todas as respostas, a gente só precisa aprender a ouvir, tá bom? E aí puxa, aí solta, aí puxa, aí solta. Respira, inspira. Nessa de inspira, de puxar e soltar, eu percebi que era 3. Falou na minha cabeça, puxa 3, solta 3? Não, fala puxa, 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 solta, solta, solta. E aí eu, por estar consciente e observando o meu corpo e os comandos, vamos dizer assim, que eu recebia naquele momento do meu inconsciente, eu percebi que era 3. Porque se fosse 5, 5 é mais longo, vai demorar mais. E pra gente que precisa estar mais presente possível, 5 é como se fosse entrar em dor, vamos dizer assim, sabe? Parece que demora e não acontece nada e pode ser que cause mais falta de ar do que já tinha. Nesse sentido, porque afetou a respiração, o coração disparou, a perna enfraqueceu. Tudo junto. Eu vou esticar minha perna que tá doendo. Tudo junto. Então eu preciso estar presente e prestar atenção nos comandos que o meu corpo dá. E aí eu vou me questionando e meu corpo vai reagindo. Eu quero espirrar, não é possível. Porque tá frio e meu pé ficou fora do cobertor. Tô com o cobertorzinho aqui. Pronto, acho que agora vai. Tampei aqui o pé. Tá muito frio. Voltando. É basicamente isso. Então eu vou observando o que o meu corpo fala pra mim, como é passar por essa situação. Como é agir e não reagir. Reagir é, igual eu falei, outra vez já passei com outra pessoa, a pessoa arrancar o próprio cabelo, ela se machucar. Ali eu agi. Eu prestei atenção no que o meu corpo estava falando pra mim e eu fui obedecendo os seus comandos. Os seus comandos de quem? De mim. E eu me comandei e eu fiz e aconteci. Mas foi eu sozinha? Não, foi um conjunto de coisas. Foi as minhas emoções, foi os meus pensamentos, foram as minhas atitudes em prol de sair daquela questão que eu tava, que era de uma crise de pânico. E aí foi embora linda e bela e curada de uma coisa que eu nem sabia que eu tinha. Ali começou muitos processos de cura, que aí eu falei pra vocês em outros vídeos. Assiste os vídeos do canal. Que eu tinha vários gatilhos por dia, justamente porque eu tava num período de cura e eu queria curar muito rápido, mas porque eu tinha um objetivo. E aí, quando eu falar ali no vídeo de relacionamento, eu explico o objetivo e por que foi muito rápido, certo? Então terminamos essa parte, foi bem tranquilo, não demoramos tanto. E eu descrevi passo a passo. Tem uma ferramenta belíssima para vocês, coloquem em prática. Essa prática não precisa ser só no pânico, é no seu dia a dia. Se observar e padronizar, observar seu corpo. Lembra que eu falei da dor de cabeça? Cada dor de cabeça em mim me mostra uma coisa específica. Quando é aqui, quando é aqui. Eu tenho aqui também em cima. Eu tenho aqui atrás. Eu tenho aqui bem no pescoço, assim, sabe? No finalzinho do pescoço. É sempre, não é raríssimo ter dor de cabeça. É muito, muito, muito raro. Muito raro. E minha cabeça é muito rápida. Pra quem pensa muito, geralmente tem muita dor de cabeça. Mas é muito raro pra mim, porque eu não fico só na cabeça. Eu faço também, eu tenho atitude. Mas cada lugar da dor de cabeça, ela sinaliza coisas diferentes. Quando são dores aqui. Porque toda vez que eu tenho sinusite é porque aconteceu coisas antes. Você já reparou? Você tem que se observar. Observe e padroniza. O que aconteceu antes de acontecer? Vamos dizer assim. Toda vez que... tem dias que eu sinto cheiro, tem dias que eu não sinto. O que aconteceu antes de eu parar de sentir o cheiro? E o que acontecia, como eu estava antes de quando eu sentia cheiro. Não sei se vocês entenderam essa parte. O nosso corpo muda. Por que às vezes a gente tá muito saudável e às vezes não? As nossas emoções estão ligadas e a nossa mente também. Por isso que o nome do canal é Ser Íntegro.
A gente olha tudo ao mesmo tempo. É por isso. Ser íntegro é integrar todas as partes. Pra mim, o objetivo do canal é esse. Direcionar e ensinar a integrar todas as partes. Ou a maior parte delas. Que vai do que você acredita, de não só de comportamento, de... Ai, quero espirrar. Emoção, pensamento, comportamento e intenção, que são os meus focos. Não trabalho tanto... Trabalho sim. Que eu trabalho espiritualidade, não religiosidade. Aí eu acabo falando que não trabalho, mas trabalho também, que eu trabalho tudo. Que o ser íntegro é trabalhar o todo, né? Trabalhar todas as partes. Certo? Então, o que aconteceu antes de acontecer? Se você tava bem, não tava com dor de cabeça, você tava bem. O que aconteceu antes? Um tempo atrás, eu falei pra minha mãe assim, ó. Ai, mãe, tô com dor de cabeça, eu não dormi muito bem, dormi muito pouco. Aí minha mãe falou assim, toma um remédio pra parar a dor de cabeça, né? Mas eu já tinha dado a resposta ali, eu dormi pouco, eu não lembro quantas horas, mas eu tinha dormido pouco, eu não tinha dormido muito bem. E aquilo me causou a dor de cabeça. O que eu devia fazer aqui? Descansar, ir lá e dormir mais um pouco. Que a dor de cabeça ia passar, não precisaria necessariamente tomar o remédio. Agora, se eu falar assim, tô com dor de cabeça. Mas o que causou essa dor de cabeça? Não sei, podia ser qualquer coisa. Então eu preciso voltar, antes da dor de cabeça. O que é? Às vezes pode ser um excesso de pensamento. Pensou tanto que a cabeça tá... Mas pensar assim, só muita energia mental. Não necessariamente que fez algo. Aquela pessoa que pensa e não faz, não coloca em prática o pensamento, pode causar dor de cabeça também, nesse sentido. Já atendi uma pessoa uma vez, foi muito engraçado. Foi minha primeira cliente, já falei dela aqui no canal. Ela chegou no trabalho, a gente trabalhava de outra coisa ainda. Ela chegou no trabalho e ela, ai, eu tô com muita dor de cabeça. Aí foi muito louco, porque eu ainda não tinha descoberto tanto quanto eu sei hoje. E eu olhei pra ela e falei assim, é isso que dá ficar se metendo na vida dos outros. Aí ela assim, como assim? Eu falei, eu não sei. Ela, não entendi. Eu falei, não sei, a minha cabeça falou que você tá se intrometendo na vida dos outros. Ela, como assim sua cabeça falou? Minha cabeça falou pra você. Que você meteu a colher onde você... A colher? Tipo isso. Você colocou o dedinho onde não foi chamada. Aí eu expliquei pra ela, sabe quando a gente ouve alguém falar e a gente dá palpite sem saber toda a história? Só por julgamento mesmo. Nesse sentido. Aí ela olhou pra mim assim e ficou parada. Aí o que foi? O que aconteceu? Ela, como que você sabe? Eu falei, como que eu sei o quê? Aí ela, não, porque eu tava dentro do metrô e tinha duas mulheres conversando. Eu, diga. Ela tinha duas mulheres conversando. E aí eu fui fazer um comentário sobre o que eu ouvi. Só que eu não fiz o comentário em voz alta, eu fiz o comentário na minha cabeça. E aí eu fiz o comentário maldoso sobre o que eu ouvi. Aí eu não vou saber. Aí ela, depois disso que eu saí do metrô, eu fiquei. Que ela pegava metrô. Depois disso que eu saí do metrô, eu fiquei com muita dor de cabeça. Porque eu não saí de casa com dor de cabeça. Eu falei, olha que bonito, se intrometendo nas conversas dos outros, né? Eu falei, agora. Aí eu falei pra ela, agora você precisa tomar o remédio, você precisa terminar o plantão. Aí ela, eu vou tomar o remédio. Aí ela já andava com o remédio na bolsa, porque é uma pessoa que já tinha muito dessa prática. E ela sempre tinha essa dor de cabeça, só que ela nunca tinha percebido. Aquela pessoa que gosta de colocar o dedinho na vida do outro. A língua é maior que a boca. E ela não tinha percebido, porque ela não se observa, ela não observa os pensamentos dela. Quando eu comecei a cuidar dela, cuidar assim, de orientar, ela começou a perceber coisas que ela fazia e ela não percebia, porque já era automático dela. É um comportamento automático que a gente precisou trazer consciência e mudar esse comportamento. Mas ela não tinha percebido até eu mostrar pra ela. Ela conseguiu mudar bastante. Depois não tinha mais medicação na bolsa, porque já tinha melhorado muito a dor de cabeça dela. Certo? Então, eu basicamente já falei, né? Cada área da dor de cabeça é uma coisa específica. Não necessariamente que sejam pensamentos. Eu tenho aqui atrás, toda vez que eu tô desidratada, aquela vez que a gente bebe pouca água, sabe? Eu sempre bebo bastante água, média, né? De 1 litro a 2. Mas esses dias que tá muito frio, assim, às vezes bebe menos água, né? A gente acaba comendo mais, pra se esquentar mais e bebe menos. E aí eu sei que é aqui. Toda vez que eu tenho dor aqui, eu já sei a desidratação. Aí eu aumento a ingestão de água. Porque eu já sei. Como eu sei? Observar e padronizar. O que aconteceu antes de acontecer.
Isso é observar e padronizar, basicamente. Bem basicamente. Certo? Aí já foi duas coisas, da dor de cabeça e do pânico. Eu vou trazer uma terceira, e acho que eu vou parar pela terceira, porque aí tem mais uma, né? Esqueci. Mas eu só vou dar uma coisa bem breve, que já é 30 minutos, eu tô tentando reduzir o tempo dos vídeos. Por isso que eu tô falando mais rápido. Vamos lá, meus amores. A terceira questão aqui. Ontem, segunda-feira, tava com preguicinha de acordar, sabe? E não é do meu feitio. O celular desperta, acordei, levantei, já tô fazendo. Já tô arrumando o lixo, já tô arrumando meu filho. Já tô me arrumando pra ir pra academia, então já faço muita coisa. Já acorda assim, tem que já acordar na disposição, senão não dá conta. Nesse sentido. E eu acordei com muita preguiça. Queria dormir mais, eu não queria acordar, na verdade. Tava cansada. E aí, o que é a primeira coisa? Eu já percebi que eu acordei diferente. Você já tem o seu padrão de como você acorda. Você já tem o seu padrão. Se você não sabe qual é porque você não se observa. Que é o mínimo. Desculpa, vai ter que falar. Eu acordo sempre do mesmo jeito, vamos dizer assim. O dia que eu acordo diferente, eu já percebo. O que eu fiz? Já comecei a me observar. Alguma coisa antes mudou. Alguma coisa antes mudou. Então, o dia anterior ou à noite. Aí eu fui me observar como eu dormi à noite. Como foi meu dia anterior, se eu me alimentei direito, como foi meu sono. A minha água, basicamente isso. É o básico, o quê? Do humano. O básico do humano. Sabe o neném? Sabe o neném? Um nenenzinho de colo. A mãe vai ver se é a fralda. O bebê tá chorando, a mãe vai ver se é a fralda. Chorou, não era a fralda. Vai ver se é leite, vai ver se é cólica, vai ver se é calor, se é frio, tudo. O sono, tudo. A gente vê o que é básico do ser humano. Primeiro, é básico do básico do básico. Tenho que ver se eu dormi bem. Porque que eu acordei mais preguiçosinha. Tem que ver se eu me alimentei bem no dia anterior. Tudo, tem que ver tudo. Aí bateu ali esse checklist, dormi bem. Eu tinha dormido bem, tinha dormido uma quantidade de hora razoável. É que eu gosto de dormir muitas horas. Eu preciso, não é nem que eu gosto, eu preciso. Descansar o máximo possível. Tinha batido tudo ali, eu falei, tá. Então não é o básico do básico do básico, mas tem alguma coisa aqui. Aí não fui pra academia, fui só pro yoga. Faço yoga, faço dança, faço academia. Nesse dia eu não fiz academia, só fiz a dança e o yoga. Aproveitei pra descansar um pouco, dormir um pouco mais. Quando eu dormi um pouco mais, eu percebi que não era sono. Então realmente não era sono, tinha mais alguma coisa ali. Que eu ainda não sabia o que era, mas tinha. No dia seguinte, que no caso foi hoje, ontem foi segunda, hoje é terça, acordei irritada. Eu falei, é emocional. Tem alguma coisa aqui que não tá batendo. Por quê? Porque eu já acordei irritada. Eu dormi bem, foi tudo bem. Eu me alimentei bem no dia anterior, dormi bem, me alimentei bem. Tava hidratada, tava linda e bela, fiz meus exercícios. Tava tudo dentro do padrão. Porém, tinha alguma coisa diferente. Como que eu sei que tinha alguma coisa diferente? Porque eu estava diferente. Como que eu sei que eu estava diferente? Eu preciso me observar. E como que eu sei me observando? Eu preciso padronizar. Eu acordo de um jeito. Normalmente. A maioria das vezes. Normalmente eu acordo desse jeito. Mais ativa e já fazendo as coisas. Acordei irritada. Acordei diferente. Alguma coisa tem. Certo? Vocês estão entendendo aqui o passo a passo. Não é possível. Assiste o vídeo quantas vezes for necessário. Vamos lá. Não fui pra academia de novo. O que eu fui fazer? Fui caminhar no parque. Fui caminhar. Porque na minha caminhada eu medito. A meditação não precisa necessariamente você estar sentada parada. Só precisa, às vezes, tem pessoas que escrevem. Há muito tempo atrás eu escrevia, há muito tempo atrás eu fazia caminhada. Hoje eu consigo, vamos supor, eu tô conversando com a pessoa, eu já tô me olhando, me observando, já tô conversando comigo, eu tô conversando com ela. Eu consigo fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Mas por conta eu fui desenvolvendo por causa dos atendimentos. Não necessariamente que você precisa fazer. Aí, o que eu fiz? Quando eu acordo diferente assim, eu vou pro parque. Ali eu me sinto mais leve, mais em casa. Fui caminhar, fui deixar o corpo ativo, que eu preciso do meu corpo ativo, mas eu fui meditar ao mesmo tempo. Comecei a deixar, eu preciso deixar meu corpo falar. O que é meu corpo falar? Minha mente vai trazer as coisas, igual lá no pânico. A minha mente vai trazer as coisas naturalmente, quando eu tô observando. Ela já tá falando, eu só não tô observando, porque eu tava fazendo as coisas de casa.
Ali no tempo da caminhada, eu tô falando assim, ó, vai, diga, o que você quer? Habla, fala. Então, minha mente vai começar a trazer cenas e momentos, comportamentos, enfim, ela vai trazer coisas, palavras, vamos supor, ela pode trazer palavras, ela pode trazer cenas de alguma coisa, de algum momento seu, ou de um filme, qualquer coisa, ela vai falar. Não se preocupe, ela vai falar. E o seu sentir, ela vai gritar também. Então, a irritabilidade já foi aqui o estopim. Eu percebi que eu estava irritada, agora eu preciso saber o porquê que eu tô irritada. O que eu fiz lá no pânico? Eu vou fazer aqui, eu vou puxando, eu vou perguntando de onde está vindo essa irritação. Veio a imagem, por que veio essa imagem? Se questionar. E observar o que vem e como eu reajo. Eu vou unir os dois, entende? Tá vindo as imagens e meu corpo tá reagindo. Se o meu corpo não reagir, não é aquilo. Não na completude, não necessariamente aquilo específico. Volta lá na parte do pânico que eu falei. Eu vi uma imagem, mas eu precisei puxar dentro dessa imagem o que aquela imagem estava querendo dizer pra mim. É nesse sentido. Olha o tanto de ferramentas que eu tô entregando pra vocês. Maravilhosa. Não é possível. Alguma coisa você vai aprender aqui. Alguma coisa. Continuando. E aí eu fui puxando. E aí o que eu entendi? Que essa mudança começou no dia que eu gravei um vídeo pro canal. Faz uns dias atrás. Eu já gravei todos os vídeos de junho, já tá tudo gravado, só falta esse de vulnerabilidade. Mas os de tarô e os de reiki já estão maravilhosos, todos gravados. E aí eu gravei esses dias uma das leituras. E aquela leitura me intrigou bastante. Falei, caramba, essa leitura tá falando comigo, mas eu não sei o que exatamente. E aí eu assisti 3 vezes a minha leitura. E ela nem foi pro canal ainda. Eu fiz a leitura, mas eu assisti. E aí quando eu assisti, eu falei, caramba, ela tá falando comigo, eu não tô entendendo o que ela tá falando. Eu assisti 3 vezes. Eu ainda não tinha entendido. E aí, conversando com um amigo, ele também é tarólogo, ele me passou algumas coisas, eu falei, caramba, ele tá falando comigo alguma coisa e eu não tô entendendo. Nesse sentido, assim, eu falei, eu não tô entendendo. Não tô. Falei pra ele, eu vou meditar e já volto. Aí eu fui caminhar, fiquei lá caminhando, fiquei lá sentada no parque um tempão, sentada olhando pro nada, só sentada. Aí o pessoal, eu acho que a gente tá, sei lá. A moça uma vez perguntou pra mim, você tá bem? Eu falei, tô bem. As pessoas não têm esse costume aqui no bairro de ver outras pessoas paradas quietas, meditando, sabe? Não tem esse costume. Ela tem que estar ativa, senão ela não tá bem. E aí eu parei ali um tempo, contemplei ali a natureza, fiquei só ouvindo o que minha mente estava falando, observar mesmo, não sou eu que tô falando. É a minha mente que tá falando, minhas emoções tá gritando. Eu tô sentindo, o meu papel ali é observar o que tá acontecendo. E questionar. Cheguei em uma barreira, questiono, lembra? Cheguei aqui na irritação, vou descendo até chegar à raiz da questão. E aí, quando eu cheguei na raiz, eu entendi. Eu não vou abrir a raiz pra vocês também não precisam saber de tudo o que acontece comigo, né? Você só precisa saber o processo que eu tô contribuindo. Certo? Mas é de uma das leituras do canal. Eu vou meditar na minha leitura. Eu fui meditar na minha leitura. Aí entendi a raiz. Eu falei, ah, tá. Agora entendi de onde estava vindo a irritação. Quando eu entendo que eu chego na raiz, meu corpo relaxa. É nesse sentido. Meu corpo relaxa. Aí eu falei, tá, já entendi, agora é só botar em prática. Mudar o comportamento, porque o entendimento e o sentimento já estão equilibrados. Agora eu preciso unir o comportamento. Eu entendi, eu senti e eu me comporto de acordo com o que eu entendi e eu senti. Certo? É basicamente isso. Vocês entenderam, não é possível? Observar, padronizar. Bem, é a raiz de tudo. E questionar também, né? Observa, padroniza e questiona. Questiona, observa, padroniza. Não sei a ordem. Vê aí a ordem. A minha ordem começa com observar. Observei, questionei, depois eu padronizo. É que às vezes muda a ordem de acordo com o que vem. Quando é o sentimental, primeiro é padronizado. Porque tem alguma coisa sentimental, vocês vão entender no próximo. Tem coisas padronizadas no meu sentimental que eu preciso entender o que é padrão ali. E o que causou o quê. Nesse sentido. E às vezes muda a ordem por causa disso. Mas o importante é passar pelos 3. Questionar, observar e padronizar. Certo? E agora eu vou acabar. E o último eu só vou dar uma introdução, uma pinceladinha. E eu vou precisar tirar o anel. Bem básico, porque aí eu acho que seria bom só pra ele, porque é um tema bem delicado, bem profundo, então vai ser só uma aberturazinha também. Aqui é sobre intimidade.
às vezes a gente tem... O nosso corpo, ele padroniza coisas de forma errada. Um exemplo. Eu peguei aqui um creme que eu ganhei no Dia das Mães. Muito gostoso, muito cheiroso. Da Natura. Tá muito cheiroso, muito gostoso. E aí, teve uma época que eu tava me reeducando. Quando a gente aprende coisas de formas erradas, a gente precisa se reeducar. Esses dias, Nicolas, no... O que que é? Ah, sim. Esses dias, Nicolas, ele às vezes ele anda com o pé assim pra fora. E aí eu corrijo a postura dele. Corrijo o jeito que ele fala, o jeito que ele anda. Não porque isso me incomoda, mas porque isso vai... Se eu não corrigir ele agora, vai ser prejudicial pra ele lá na frente. Por isso que eu corrijo ele. Sou uma mãe chata. Sou mesmo. E aí eu corrijo ele, Nicolas, o pé pra frente, né? E ele, ai, mãe. Ele reclamando, ai, mãe, até isso tem que aprender. Eu falei, sim, você não vai saber nada, a gente aprende tudo. Tudo a gente aprende. Quando a gente faz errado, a gente reaprende. A gente aprende a fazer do jeito certo. Basicamente isso aqui. Então eu tive que reeducar meu corpo. E aí eu vou explicar pra vocês. Um dia na minha cabeça falou assim, que eu precisava fazer massagem em mim. Precisava fazer massagem. E aí eu peguei um olhinho, na época não era esse creme, eu peguei um olhinho. E eu vou colocar aqui na mão, porque eu não vou tirar minha blusa, porque eu tô com frio. E aí eu coloquei na minha pele. Por que eu tô começando dessa parte? Porque na época eu não tinha entendido o porquê que eu tava fazendo isso. Mas eu sou obediente. E aí fui fazer. Falou, vamos fazer massagem. Vamos fazer automassagem. Eu falei, tá bom, vamos fazer. Precisa. Mas eu comecei pelo ombro, né? Que é mais fácil. Pelos braços. Então, eu vou colocar na mão aqui. E aí falou assim, pesquisa como que faz uma massagem. Eu pesquisei ali, movimentos circulares, nananã, pesquisei. E aí eu comecei a fazer massagem, né? Comecei ali. Aí 1 minuto, 2 minutos, só no mesmo lugar. Falei, não, pode ficar. Aí eu ficava. Daqui a pouco, eu saía da massagem e ia pra carícia. Eu tava fazendo carícia. E aí minha cabeça falou, volta. Não é isso aí. E aí eu falei, não, mas eu vou fazer massagem. Minha cabeça, não, isso daí não é massagem. Aí eu, tá. Então vamos de novo. Aí eu começava de novo. Eu tive que recomeçar, acho que umas 3, 4 vezes até eu entender o que eu tava fazendo. Estava reeducando. Vou te explicar. Pera, que a gente vai chegar lá. E aí eu tô aqui. Tô fazendo massagem, daqui a pouco eu ia pra carícia de novo. Ah, não, não é tipo massagem como se fosse um carinho, sabe? Um carinho, um alto carinho aqui. Mas eu fui pesquisar como se fosse uma massagem. Tô aqui fazendo uma massagem, daqui a pouco eu vinha pra carícia. Aí minha mente falou, não, não é isso. Tá cheiroso isso aqui. Não, não é isso que é pra fazer. Eu falei, cara, mas eu não tô entendendo. E ali eu entendi. Que eu estava reeducando o meu corpo. O que que é carinho e o que que é carícia. Eu não sabia a diferença de um pro outro. Porém, isso me destravou algumas coisas, que eu falo lá no vídeo de abuso, porque o meu corpo, ele não sabia o que é carinho. Se ele não sabia o que é carinho, ele nunca recebeu carinho. E se ele nunca recebeu carinho, o que que ele estava recebendo de outras pessoas? E aí eu percebi que não só eu, mas algumas mulheres que eu atendi, mulheres que não teve um toque, vamos dizer assim, um toque físico do seu oposto, sem intenção física de intimidade, ela não sabe a diferença de um pro outro. Ela não sabe. E eu não sabia essa diferença. Eu não sabia a diferença de carinho e carícia, porque eu só tinha recebido carícia, eu não tinha recebido carinho. Carinho de pegar e abraçar, sabe? Nesse sentido. Sem que terminasse com carícia, ou sem que levasse pra intimidade. Eu não sabia diferenciar. Mas isso não só acontece com mulheres, acontece com homens também. Homens que não teve o carinho ali, o carinho afetivo, sem finalidade física. Vocês estão entendendo? É possível. Da mãe, ele também tem essa distorção. Assim como mulheres que não teve esse carinho, sem essa finalidade, ela também não reconhece. É como se o corpo não reconhecesse. Ou ele padronizou aquilo como carinho. Então, por isso que eu falo para muitos alunos não determinar o nome. No começo a gente não pré-determina o nome, a gente descreve o que a gente está sentindo, a gente descreve. Porque às vezes o nosso corpo entende uma coisa como outra coisa. Eu entendia que aquilo que eu estava fazendo era carinho. Só que a minha cabeça falava que não era carinho, era carícia.
E aí ficava confuso pra mim, porque foi só o que eu tinha recebido. E pra mim era carinho. Por que que era carinho? Porque eram pessoas próximas, nesse sentido. E aí vem a confusão na nossa cabeça. De tá. Eu acho que eu passei por coisas aqui que eu acho que não é tão certo assim, nesse sentido. E aí eu precisei me reeducar fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Eu precisava falar pro meu corpo o que que era carinho. Eu precisava sentir que aquilo era carinho e falar pra mim que aquilo era carinho. Eu precisava unir os três na mesma direção, da forma correta, entendeu? E aí, eu ia dar um exemplo. Qual era o exemplo? Não lembro. Eu ia dar um exemplo. Ah, de prazeres. Prazeres no geral. Eu relacionei muitos prazeres com coisas negativas, justamente pelo meu olhar. Então eu achava que me permitir um prazer, vamos supor, de ir ali. Eu gosto muito de ir naquela boleira. Aquele negócio de bolo que eu esqueci o nome. Ah, não, da moça que vende bolo. Eu nunca tinha me permitido ir lá, na loja, comer, sentar e comer na loja. Não, não me permitia esses prazeres, eu não me permitia, porque eu achava que era uma coisa negativa. No sentido assim, ai, como que eu vou me permitir esse prazer com esse dinheiro, sendo que esse dinheiro eu posso usar pra outra coisa? Eu não me permitia sentir prazeres assim, nesse nível, nesse grau. E aí também, eu achava que o que eu tinha de intimidade era muito bom, porque era o que eu tinha conhecido. Eu não sabia que eu podia falar não, eu não sabia que eu podia me negar a certas coisas, não sabia. Até porque nem sempre a gente é ensinada que pode. E aí foi o que aconteceu com uma cliente minha, que eu pedi licença pra eu compartilhar, mas aí qualquer coisa eu abro no outro vídeo, tá bom? Nesse sentido. Mas o que que eu queria abrir aqui especificamente? Que às vezes a gente precisa reeducar o nosso corpo. Reeducar. E aí vem um exemplo de um cliente, homem. Ele bateu na filha dele, criança pequenininha assim, acho que uns 4, 5 anos, se eu não me engano, que ele falou pra mim. Ele bateu, mas ele falou que ele bateu que era pra ela aprender. Aí na minha cabeça assim, não fez muita lógica. Aí tá, aí eu questionando ele, eu falei assim, mas você já entendeu que você explicou pra ela que ela pode apanhar quando ela errar? Aí ele falou, não, não foi isso que eu falei. Eu falei, não, tudo bem, você não falou, mas ela é criança, é isso que ela vai entender. Ela vai entender quando ela ficar mais velha, que ela for casar e o marido dela falar que ela errou e bater nela, mas que falar que foi por amor, ela vai falar que sim, que é por amor, porque meu pai fazia isso. Então, se ela aceita do pai, ela vai aceitar naturalmente, e pior que é, naturalmente do marido. Ela aceita. Justamente porque o pai dela, que ama ela, que fala que ama ela, bate nela para corrigir ela. Olha o grau disso. E aí essa mulher, ela vai precisar se reeducar. É uma reeducação mesmo, dela entender que não necessariamente não é assim, não é assim que funciona. O amor não funciona assim. Então por isso que muitas pessoas passam por certas situações sem saber o porquê, mas passam. E outras pessoas que vêm de fora apenas julgam. Não sabe por que a pessoa entrou, não sabe porque ela entrou e permanece. Uma senhora falando comigo esses dias, ela falou assim, nossa, eu conheço uma pessoa que era igualzinha a você, que estava no relacionamento, que bancava tudo sozinha, e ela não percebe. Eu falei assim, não necessariamente que ela não percebe, porque eu percebia tudo isso que estava acontecendo, que eu vou trazer no relacionamento futuramente, no vídeo só de relacionamento. Eu percebia tudo, mas eu não tinha vontade. Eu não tinha vontade de viver, eu não queria, não tinha vontade. Então o que a pessoa fazia comigo era, é isso mesmo, nem ligo. É basicamente não liga, ela tá sobrevivendo. E aí eu falei pra ela, pode ser que ela esteja no mesmo nível que eu estava antes, de sobrevivência. Ela tá por tá. Ela tá com aquela pessoa só por tá. Não necessariamente que ela queira estar. Ela sabe que não faz bem pra ela. Mas ela não liga. Porque eu tava nesse sentimento. Nesse sentido. E aí eu abri possibilidades dela enxergar aquela mesma situação de uma forma diferente. Porque muitas vezes a pessoa vê aquela situação acontecendo. Nariz tá entupindo. Ela vê aquela situação acontecendo, mas ela vê na forma de vista dela. Ela não vê de uma forma se colocando como a vivência de história do outro.
Ela pega a vivência e a história dela pra... Desculpa. Pra analisar a vida do outro. Com o histórico dela, não com o histórico do outro. Não porque que o outro faz como faz, mas como ela faria ou deixaria de fazer aquela mesma situação. Basicamente isso. Então é isso. Aqui eu falei bem básico. Aqui eu precisei reeducar meu corpo para ele identificar coisas que ele não conhecia, como carinho. E é muito louco porque uma vez eu falei pra minha amiga assim, eu falei, eu tenho uma dúvida, eu falava pra ela. Eu tenho uma dúvida, é muito louco. Eu vou compartilhar. Eu falei assim pra ela, quando a gente abraça alguém, falando pra ela, muito louco. Quando a gente abraça alguém assim, e a gente se sente bem, mas tão bem que a gente relaxa e apaga. Mas não apagar no sentido assim de dormir, mas tipo assim, a mente acalma tanto que ela fica silenciosa. E aí eu me sinto uma criança nesse braço. Ela falou, eu falei pra ela, isso é bom? Porque eu nunca tinha sentido isso. Eu falei pra ela, nunca senti isso. E o meu corpo, ele não entrou em alerta. E ele relaxou. Mas é uma pessoa que eu não conheço. E eu não sei qual a intenção dessa pessoa comigo. Mas meu corpo relaxou. E minha mente relaxou. E eu me senti segura. Mas ao mesmo tempo que é bom, é ruim porque eu não conheço. É ruim porque eu não conheço. Mas ao mesmo tempo é bom porque o meu corpo falou pra mim que é bom. E eu fiquei nessa confusão. Ela falou, não, é bom. Isso é bom porque você se sentiu segura e protegida. Tá bom, então é bom. Se sentir seguro e protegido é bom. Ela, sim. Quer dizer que você abraçou alguém que te passou segurança. Você só talvez não entenda o porquê que ela te passou essa segurança. Porque que seu corpo se sentiu segura. Aí você precisa observar. Mas se você se sentiu segura, alguma coisa de bom ela te passou. Eu falei, tá bom, então eu vou observar. Então, é nesse sentido de reeducação. Tem coisas muito, muito boas que eu nunca tinha sentido. E eu fui buscar sentir. É uma reeducação física, de físico mesmo, de comportamento. E uma reeducação emocional também. E, de certa forma, mental. Eu vou reeducar minhas emoções a sentir prazer de uma forma diferente. Reeducar, me permitir ir nesse bolo e comer esse bolo, que eu esqueci o nome. Eu fui 2 vezes nessa loja. Mas ir na loja, sentar lá e comer lá. Não trazer pra casa, que era isso que eu fazia. Não, vou comer lá, ficar no público. Não, comer em casa. Aí eu trazia pra casa e comia em casa. Comecei a sair do meu casulo. Então é basicamente assim, uma reeducação, o autoconhecimento íntimo. Quando você precisa reeducar suas emoções, reeducar sua mente e reeducar o seu comportamento, seu corpo físico, de como agir e reagir de uma forma mais equilibrada e mais saudável, de uma forma mais sadia, certo? E eu tinha uma última coisa pra falar que eu não lembro agora, mas acho que já tá bom, né? Que já vai dar 1 hora de vídeo. Já falei de hoje. Sim. E basicamente assim, bem básico. Através do corpo físico, observar o que causou o quê. Eu tenho dores no pé. Eu tenho os meus exames ali. Eu ia falar do meu processo de emagrecimento, né? Esqueci. Mas isso tá entrando já no processo de emagrecimento. O que aconteceu? Eu treinava 2 vezes por dia, porque eu queria emagrecer, mas de uma forma saudável. Então eu fazia os exercícios, cuidava da alimentação. Treinava 2 vezes por dia. E aí o pé não aguentou, porque eu tô no sobrepeso. Machuquei o pé. E eu precisei reverter toda a situação. E aí entra aqui o que eu falei no vídeo anterior de verdade... Não, verdade alguma coisa. Verdade interna. De algumas ruas eu já conheci. Algumas ruas eu vou conhecer pela primeira vez. Ou seja, o processo de emagrecimento não é de hoje. É de ontem. Ou seja, de ontem no sentido de eu já tô tentando por um tempo. Então, eu preciso observar que tem algumas coisas que eu já fiz. Eu já mudei minha alimentação, eu já treino, já treinei, continuo treinando. Hoje eu treino de uma forma diferente. São ruas que eu já conheço, já passei. Coisas que eu já sei que funcionam, coisas que eu sei que não funcionam pra mim, necessariamente pra mim. E aí eu percebi, aí eu vou fazer aquele processo de observar, padronizar, e vocês vão entender. Eu observei ali que eu emagreci muito rápido, porque eu treinava 2 vezes por dia. Porém, eu não consigo manter um treino 2 vezes por dia, justamente por causa da minha rotina. Então, hoje eu treino só 1 vez. E cada dia da semana eu mudo. Um dia eu faço yoga, outro dia eu faço a capoeira, hoje eu faço capoeira. Hoje que eu fui caminhar, eu vou fazer só capoeira. Aí eu não treino os 2 no mesmo dia, porque o corpo não aguenta. Meu corpo não aguenta fazer musculação e capoeira no mesmo dia, não dá.
Não tem condição, no outro dia eu não levanto da cama. Não levanto de dor. Então eu aprendi a equilibrar, porque eu observei e padronizei. Eu vi que naquele dia que eu fiz os dois não deu. No dia seguinte eu não consegui fazer nenhum nem outro. Então um dia eu faço a musculação, outro dia eu faço capoeira. Como o yoga não me demanda tanto, porque eu sou iniciante, então eu faço ali a musculação e faço yoga. Como eu sei de tudo isso? Observar e padronizar, meus amores. Se observe. Observa dentro, observa fora. Certo? O que acontece com você quando acontece fora? O que acontece fora e quando acontece fora, o que acontece com você? Observe e padroniza. Bem básico. É fácil falar, mas é fácil também fazer. Juro pra vocês, não é tão difícil assim. Só um pouquinho. Vamos lá. Aí eu fui observar, tô no meu processo de emagrecimento faz muitos anos. Às vezes eu consigo emagrecer e manter, às vezes não. Eu consegui emagrecer rápido, mas não consigo manter porque não tem como manter 2 treinos por dia. Ficou muito pesado pra mim. Então aqui eu já sei que não dá, então eu vou fazer de pouquinho em pouquinho. Hoje eu faço de pouquinho em pouquinho, emagreço ali 1, 2 quilos por mês. É pouco? É, mas eu vejo que ainda tá acontecendo, certo? E aí eu fui observar que ali tem uns profissionais que falam, ou é segurança, ou é força, ou é destaque. É um desses 3 que eles falam, né? E aí eu percebo que destaque eu sempre tive. Sempre tive, nunca tive problema com isso. Porque eu falo assim, quando eu não queria aparecer eu assim, bonitinha, que eu tô bonita, juro pra vocês que aqui eu tô bem ainda. Tô simples, mas tô bem. O destaque eu sempre tive, mesmo quando eu era quieta. Ou chamava atenção pelo olho, ou chamava atenção por eu mesma, ou pelo porte físico, porque eu sempre tive muitas curvas, ou também pela minha, vamos dizer assim, pelas minhas falas, pelas minhas conversas. Então, quando eu tava quieta, chamava atenção por mim. Quando eu não chamava atenção por mim, porque teve um momento da vida que eu me vestia bem discretamente, como se fosse um menino, eu chamava atenção pelas minhas falas, pelas minhas conversas. Então, de certa forma, sempre tive destaque. Aí eu já eliminei o destaque. Falei, destaque não é. Aí fui pra força. Falei, vamos ver se é força. Eu tô fazendo assim, de algo externo. Depois eu vou fazer eu e eu, pra vocês entenderem a diferença. A gente aprofunda bem mais quando é a gente com a gente. Sem ficar pegando. Essas referências externas são muito boas pra dar um norte pra gente. Não necessariamente que seja totalmente verdade. Mas tem verdade sim, com certeza, sempre tem. Com certeza. Mas passa ali pelo caminho. Aí beleza. Aí eu fui ver lá na força. Eu sempre tive muita força e os vídeos mostram que desde a minha infância, quando eu bato de frente com a minha família, quando eu não aceito certas coisas, quando eu não aceito certas referências. Então eu precisei sempre, desde muito nova, ter muita força para seguir o que eu queria, para fazer o que eu queria, para acreditar no que eu era e como eu fazia. Então eu sempre tive que ter muita força. Eu falei, bom, então força não é. Então é segurança. Então não é possível, então tem que ser segurança. É segurança. Aí coloquei, é segurança, eu não me sinto segura. Mas o que? Qual tipo de insegurança aqui? Tem muito tipo de insegurança. Pode ser segurança física, pode ser segurança mental, pode ser segurança emocional, pode ser financeiro, pode ser muita coisa. Que tipo de segurança? Fui observar. E aí aqui a gente chegou na parte da segurança. Fui bater nos outros dois, ó, maravilhoso, certinho. E aí sobrou a segurança. E aí eu vou fazer agora do jeito que eu faço comigo. Que eu gosto de ir na raiz, que eu gosto de arrancar da raiz. Entender os meus porquês. E aí, no começo do ano, passando no médico. E antes de passar no médico, eu tinha... Depois que eu tive meu filho, eu tive diástase. Tinha gordura no fígado de grau 2. E tinha mais coisas. E a obesidade, né? Ainda continuo obesa. Depois que eu comecei os treinos, bonitinho, fiz uma reeducação alimentar, fazendo os treinos. Agora, no começo do ano, passei no médico. Não tenho mais diástase, porque eu fazia o vácuo. Eu faço muita coisa que ninguém nem sabe que eu faço. Fazia o vácuo, consegui fechar, porque não era tão grande. Então, só com exercício físico eu consegui fechar. Consegui liberar também a gordura no fígado. Só com exercício e reeducação alimentar, vocês acreditam? Maravilhoso, eu fiquei muito feliz comigo. E fora essas duas coisas que eram centrais, que era o que eu mais temia, e que era o que eu tava focada na época, eu consegui ajustar
todos os meus exames, porque as minhas vitaminas estavam péssimas, porque eu trabalhava à noite. Eu não tinha vitamina nenhuma. E as gorduras também. Ele falou, nossa, diminui muita gordura, tá maravilhoso, tá excelente. E a gordura ruim tá baixa e a gordura boa tá alta. Eu falei, olha, maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Lá de todos os exames, o que eu foquei, eu consegui resolver. Porém, tinha uma coisa que eu não foquei, mas porque eu não sabia. Me faltava informação. E aí, o que eu fui ver ali? A glicemia. Eu tava fazendo picos de glicemia na minha alimentação. Entendi. Ó, já tô dando uma base aqui. Vi meu exame, vi meu comportamento. Meu comportamento é causar picos de glicemia. Basicamente assim, comer um pão com manteiga e café com açúcar. Ou comer um bolo, sabe? Causar esses picos. Comer só macarrão. Ou muito arroz. Muito pão. Nesse sentido, farinhas brancas. Porque são mais baratas, as farinhas brancas são mais baratas. Então vou ali, compro um salgado, baratinho, que é o que eu tenho dinheiro pra comprar. Eu tô chegando na raiz. Ó, tô aqui, ó, comecei aqui em cima. Peguei meu exame e fui olhar meu exame. Vi que eu tava causando pico. Hoje eu não posso mais causar pico de glicemia, que o médico falou assim, ó, que eu tô na barra, assim, tô no limite do limite. Não posso mais. E aí eu percebi que, e aí eu falei lá na verdade interna, que não necessariamente que a gente comete um erro. Esse excesso de treino me ajudou muito a manter o limite da glicemia. Se eu não tivesse feito aquele excesso de treino, tivesse conseguido emagrecer, mesmo à força, vamos dizer assim, porque foi na força, foi muito treino, então foi a força. Não foi no jeito, foi na força. Se eu não tivesse excedido esse treino, eu provavelmente já estaria diabética. Ou no pré-diabético, né? Então, foi um erro, e não necessariamente um erro, porque também mostrou uma defasagem no meu pé, no sentido de eu não estava fortalecendo o pé, e ele precisa desse fortalecimento. Ele precisa fortalecer a minha caminhada para o tanto que eu vou conquistar no futuro, de hoje para o futuro. Então, é uma coisa que parece que foi muito errado, o excesso de treino, mas ele conseguiu segurar ali a minha pré-diabetes barra diabetes. Tá observando, né? Que uma coisa leva a outra coisa. E nem tudo que a gente faz é errado, que a gente acha que é errado, é errado. E aí, não, eu evito o máximo de causar pico de glicemia. Hoje, com essa consciência de já ter resolvido tudo, só falta isso. De todos os exames, só esse que deu ruim, ainda tá dando ruim. Tava dando ruim no começo do ano, então eu vou refazer pra ver como que tá. Cheguei aqui, tá, agora entendi, vou olhar meu comportamento. Por que que eu causo esses picos de glicemia? Por que que eu só como pão com manteiga e café? Por que que às vezes eu consigo comprar um bolo e tomar ali o meu bolo? Por que que às vezes eu só como arroz e feijão? Por que que às vezes tem a salada e tem a proteína e às vezes não? Por quê? Porque me falta money, falta grana, falta din. Se eu tivesse um din pra comer carne de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu comeria carne de manhã, de noite, de tarde. Sabe o quanto que tá a carne? Não sei, porque eu quase não compro. Eu compro mais frango e eu gosto muito de fígado. E eu compro fígado. Então, assim, eu comecei a colocar mais proteína no almoço. Eu tive que aumentar a proteína. E aumentando a proteína, aumenta meu gasto. Eu consigo manter? Eu não consigo manter. Por quê? Porque aumenta o gasto. Eu preciso comer mais vezes nos horários certinho, mais vezes no sentido assim, como nos horários certinho. De manhã, meu café, meu almoço, às vezes eu janto, às vezes não. Janto assim, quando eu faço capoeira eu janto, porque não aguento. Mas tem o café da tarde. Só que eu preciso colocar proteína em todos eles para eu não causar o pico de glicemia. E aí, colocando a proteína, fica mais caro pro meu bolso. Ficando mais caro pro meu bolso, não necessariamente que eu consigo ter. E aí eu priorizo o meu café, que é de manhã e de tarde, para não dar o pico. E aí eu reduzi o café com açúcar. Por quê? Por causa do açúcar, por causa da absorção. E eu tive que fazer todo um malabarismo. Eu consigo fazer sempre? Não. Porque por causa do dinheiro. Quando vocês me contratavam, eu tenho muito dinheiro. Enquanto isso, não. O que acontece? Qual é a insegurança aqui? A insegurança alimentar. É alimentar. De um pobre, o pobre F, não ter o básico no sentido de
de possibilidade de saúde, vamos dizer assim. Por isso que muitas vezes a pessoa tem. Às vezes é o seu motivo é o mesmo motivo que o meu, insegurança alimentar. Financeiramente. Financeiro. E aí, eu cheguei aqui. E aqui ainda não é a raiz. Aqui ainda tô vendo um brotinho aqui, ó. É um brotinho isso aqui. Insegurança alimentar é um brotinho. Por quê? E aí eu vou pra raiz. Por quê? É interessante essa história. Brincadeira. Por que que eu não tenho financeiramente tanta condição assim? Se o que eu trago pra vocês é muito bom. Maravilhoso. É valioso. É valiosíssimo. Eu ensino muito, sim. Que eu falo pra você, nesse nível de arrogância. Arrogância no sentido assim, de saber que eu sou boa, que eu sou muito boa. Porque se é tão bom assim, por que que o financeiro não acompanha? Ó, eu cheguei no brotinho no sentido de insegurança alimentar. Eu sei que eu não tenho um dinheiro compatível com a alimentação saudável. Eu não tenho. Eu preciso ali da fruta, eu preciso da verdura, eu preciso do legume. Eu preciso da proteína. Eu preciso. E aí não vem falar, ai, me dá um Danone, um iogurte, né? Um iogurte não me sustenta. Não me sacia o tamanho. Eu sou gigante, sem imensa. Não dá, o iogurte não dá. Eu como, tipo, um balde de salada. Eu troco o iogurte por um balde de salada. Eu adoro salada. Só que a salada é, tipo, R$ 10 por dia. Não necessariamente que eu tenha R$ 10 por dia. Só a salada, fora a proteína. E aí eu cheguei aqui no brotinho. Aqui é o brotinho ainda. Isso aqui é um brotinho. Insegurança alimentar. Não tenho dinheiro pra me alimentar direito. Me alimentar de uma forma saudável. E aí eu vou aprofundar mais. Por que que eu não tenho esse valor? Por quê? Se é tão bom assim, se meu trabalho é tão bom, é maravilhoso. E aí eu fui observar meus comportamentos. Porque se eu trabalho tão bem, eu não tô tendo esse retorno o suficiente. Vou olhar meus comportamentos referente ao meu financeiro. Olha o que causou tudo isso aqui que eu fui descendo. Olhar meu exame, que eu vi o pico de glicemia. Aí eu fui pesquisar no sentido de me questionar. Fui descendo, fui me questionando, fui descendo mais, cheguei no brotinho. Fui me questionando, fui descendo mais. Mais e mais. Aprofundando cada vez mais. E aí eu chego na parte financeira. Por que que meu financeiro não tá tão bom? E aí eu vejo os meus comportamentos de como que eu faço para chegar no dinheiro, como que eu divulgo meu trabalho, tudo. E aí, qual foi o motivo que eu percebi? Rotina. Olha que louco, tudo aqui é comportamento, rotina. Eu sei trabalhar muito bem, mas eu não conseguia sentar, parar para atender. Não conseguia. Não conseguia. E aí volto lá na reeducação, vocês vão entender que tudo é causado por tudo. Não conseguia manter a rotina de tal horário eu vou sentar e vou atender, porque é um trabalho. Eu preciso atender as pessoas, eu preciso abrir espaço para as pessoas chegarem e eu atender elas. Não conseguia sentar e parar, porque rotina para mim me lembrava algo negativo. O meu corpo, lembra lá da parte do corpo, do físico? O meu corpo entendeu que rotina é ruim. E é muito louco, porque a maioria das pessoas, dos especialistas, fala que rotina é bom pro corpo, porque é segurança. Porém, a rotina me trazia insegurança. Por quê? Porque lá na minha infância, a rotina que eu tinha era de briga. Tal horário eu sabia que ia ter briga. Então, sempre no mesmo horário era briga. Todo mundo queria assistir a televisão no mesmo horário. Aí um dava murro e chute e batia no outro por causa do controle. Todo o horário que minha mãe chegava do serviço era minha mãe brigando com a minha irmã, porque a minha irmã tava jogando bola na rua e não tava cuidando da gente em casa. E eu ficava dentro de casa. Só ficava assistindo, eu sobrevivia e respirava. Eu sempre fui muito obediente, só respirei e sobrevivia. Meu Deus, quase não sai. Então, rotina pra mim era isso. O meu corpo gravou rotina de uma forma negativa. E não era assim, chegava a hora de comer, às vezes não tinha. Aí eu tinha que ultrapassar aquele horário e comer no próximo horário. Nesse sentido. Então, o meu corpo gravou rotina como algo muito negativo. Eu precisei reeducar. Eu precisei reeducar meu corpo. Falar que rotina é positivo. E aí foi muito bom, porque uma pessoa me ensinou isso sem ela perceber e sem eu perceber. O horário de tomar café é esse. O horário de almoço é esse. O horário do café da tarde e da janta. Você precisa seguir os seus horários. E tirar o seu corpo
do estresse crônico, de chegar ao horário e não ter a comida. Você precisa comer no horário e mostrar pra ele que ele não precisa ficar nervoso, ele não precisa ficar inseguro, ele não precisa ficar estressado, porque chegou no horário, ele vai comer. Tem a água dele ali, tem a comidinha dele ali, tem a caminha confortável pra ele dormir. Agora eu tenho minha cama, tá dormindo no chão. Entendeu? Então eu precisei tirar meu corpo do estresse crônico. Eu precisei dar segurança pro meu corpo, mas através da rotina. Então eu me reeduquei na minha rotina. De uns anos pra cá eu só venho me reeducando, mental, emocional e comportamentalmente. Reeducação. Eu reeduquei minha alimentação, eu reeduquei meus comportamentos, eu reeduquei a minha mente para funcionar de uma forma saudável, de uma forma natural, de uma forma boa para o meu corpo, para as minhas emoções e para a minha mente. Uma reeducação. Então, tudo que me foi ensinado como rotina, que era ruim, que se eu fizesse sempre no mesmo horário, eu não conseguia fazer sempre no mesmo horário. Eu não conseguia sentar e fazer no horário. Eu sentava e eu saía. Ah, não, vou fazer tal coisa. Às vezes a gente procrastina porque não é porque a gente quer, mas porque o nosso corpo tá falando que aquilo não é bom. E aí eu vou buscar a informação por que não é bom. Se a rotina é bom, deveria me trazer segurança. Por que me traz medo? Por que me traz insegurança? Por que eu fico em alerta quando eu tô seguindo a rotina? Entendeu? E eu precisei reeducar. Hoje, naturalmente, eu já não marco nada pro horário do meu atendimento. O horário do meu atendimento é o horário do meu atendimento. Por quê? Porque eu preciso atender o meu cliente, porque eu preciso do dinheiro. Aí eu preciso do dinheiro para quê? Para me alimentar de uma forma saudável. Me alimentando de uma forma saudável, eu saio do estado de sobrevivência. E o que me mantém no sobrepeso? O estado de sobrevivência. Olha que louco. Olha o tanto que eu precisei observar, precisei padronizar, precisei questionar para chegar na raiz. Então, o meu sobrepeso hoje é estado de sobrevivência, basicamente. Então, é insegurança, é segurança. Falta segurança. Por quê? Porque eu tô no estado de sobrevivência. E aí eu volto lá. Quando em outros vídeos que eu falo assim, quando eu morei com meu pai, que eu não precisava me preocupar, que lá tinha comida, tinha salada, ele brigava comigo muitas e muitas vezes. Falando, você não tá comendo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, pai, eu tô comendo. Mas eu comia coisas que me davam prazer, que é salada, que é verdura, que é legume. Na casa dele sempre teve fruta. Então, pra mim, era ostentação ali, eu tava ostentando na casa dele. E ali eu emagreci muito no sentido assim, não porque eu tava me alimentando de uma forma errada, mas porque eu tava trazendo coisas saudáveis pra mim de uma forma prazerosa. Então aquilo me fazia muito bem. Sem contar que eu relaxava de não ter aquela preocupação de chegar até o horário e não tinha comida. E eu fazia salada com o maior prazer, eu lavava, higienizava, fazia, temperava. E aí na hora de comer a comida eu não tinha tanta fome, então eu comia bem pouquinho e aí ele brigava comigo. Ele me via emagrecendo, ele achou que eu não tava comendo. Eu falei, não, justamente do contrário, eu tô tão bem que o meu corpo não tá em estado de alerta. Então o meu corpo estar no sobrepeso é um estado de alerta, querendo ou não de uma forma crônica, de um estado de sobrevivência. Porque ali o que eu consigo comprar é o pão. É o pão e o café com açúcar, né? Nesse sentido, quando eu tô começando a sair do estado de sobrevivência, eu melhoro essa situação. De eu consigo colocar mais verdura, mais proteína, mais fruta, mais legume. Nesse sentido. Então, o que me mantém hoje no meu sobrepeso é o meu estado de sobrevivência. Certo? E aí, essa coisa eu puxava pra outra coisa, que aí eu não lembro agora. Acabei de lembrar, mas esqueci. Sim. Ó, e aí o que eu falei? Já falei, mas tem duas coisas referente ao peso. Pela estrada que eu já passei e que eu conheço. Teve uma época que eu não fazia tanto exercício, fazia só o básico, mas eu também emagreci. E aí eu fui observar aquela época. Por que eu emagreci? São duas épocas diferentes. Uma época eu emagreci com muito treino, muito treino, 2 vezes por dia. Era mais de 3 horas de treino por dia, mas não era seguido. Era 2 horas e mais 1 hora. Era bem assim. Emagreci. Mas teve uma outra época da minha vida também que eu emagreci com um treino básico. Mas porque eu tinha dinheiro aqui pra me alimentar direito. Eu tinha um dinheirinho bom, ok? Que eu conseguia me alimentar bem. E meu filho também.
E aí eu fui observar aquela época. O que dessa época é diferente dessa época? São duas épocas diferentes. O que aconteceu nessas duas épocas diferentes? Uma eu tinha muito treino, mas uma eu tinha alimentação equilibrada. Então eu preciso unir os dois. Hoje eu tô unindo os dois. Só que unindo os dois junto com a minha rotina de trabalho, de canal, do canal, né? Das outras plataformas, que agora eu tô nas outras plataformas também. Hoje unindo tudo, porém a longo prazo. Eu tenho que fazer tudo, equilibrar tudo, um pouquinho para cada área a longo prazo. Então, o que eu consegui muito rápido aqui, hoje eu não consigo tão rápido, porque eu tô fazendo tudo ao mesmo tempo, em parcelas, então a longo prazo. Então hoje eu consigo emagrecer assim no máximo 2 quilos por mês. Não passei disso ainda, porque eu ainda não melhorei a parte do treino, eu continuo, porque eu tô na musculação, tô na dança, no yoga. Mas ainda não melhorei 100% a minha alimentação, porque ainda consigo, eu faço o que eu consigo, nesse sentido. E aí nessa fase da alimentação, era uma época que eu trabalhava muito, 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 muito. Ganhava muito, 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 muito bem. Porém, era muito, muito, muito trabalho. E eu já não conseguia ver o Nicolas. Então, eu não conseguia passar as bases que eu passo hoje pro Nicolas. Nesse sentido. Então, hoje eu tô tentando unir as duas coisas. De trabalhar menos, ganhar mais. E o canal aqui não é à toa, óbvio. Tô divulgando meu trabalho, óbvio também. Trabalhar menos, ganhar mais, continuar presente para ele, continuar presente para mim, continuar presente em tudo, fazendo um pouquinho por área, um pouquinho de cada coisa, um pouquinho por área. Então é óbvio também que demora um pouco mais, porque eu não tô focada só no Nicolas, não tô focada só em mim, não tô focada só no meu trabalho. Tô focada em tudo ao mesmo tempo, então eu me dou um pouquinho para cada coisa. Me dou um pouquinho para cada coisa. Então, uma coisa que antes eu fazia em 3 horas, 4 horas de treino, hoje eu faço só em 2. Então, é óbvio que o que eu consegui em 3 meses, aqui eu vou demorar mais tempo, porque eu tô com uma dedicação menor. E menos tempo de dedicação, não quer dizer que eu não tô me dedicando menos. Me dedico a mesma quantidade. Porém, o tempo é diferente. Então, o tempo de colheita também vai ser diferente. Eu não posso querer treinar 2 horas hoje, que é o que eu faço no máximo, e comparar quando eu treinava 3, 4 horas. É diferente. E eu não posso comparar a colheita. Tô falando comparar a colheita. Não o resultado a longo prazo, mas a colheita de tempo. Aqui eu colhi em 3 meses, então aqui eu vou colher em 6 meses. Mas eu vou colher, de qualquer forma. Porém, com discernimento de conseguir conciliar tudo ao mesmo tempo, certo? E aí comparar minha alimentação aqui de quando eu tinha um dinheirinho bom para comprar com a alimentação de hoje. Não dá também, porque aí aqui eu tenho conseguir mais rápido e aqui eu vou demorar um pouquinho mais. Porém, não quer dizer que eu não vá conseguir. Quer dizer que o tempo é diferente, certo? E aí vocês entenderam meu processo de emagrecimento aqui. De como é fazer o processo de observar aqui os frutos, os galinhos, e ir descendo pro tronco, e descendo pro broto, e descendo pra raiz. A raiz é que vocês não estão vendo, ó. Tô movimentando aqui, vocês conseguem ver me movimentando aqui, mas vocês não conseguem ver a raiz. A nossa intenção é aqui, chegar na raiz, porque eu arranco da raiz. Eu já enxerguei aqui a raiz. Ou seja, eu preciso me organizar na minha rotina, eu preciso divulgar meu trabalho, eu preciso atender meus clientes. Quando eu cheguei aqui na raiz, mudei meu comportamento daqui. E aí eu vou cuidar da terra, tô cuidando da terra, mudei aqui meu comportamento, já tô cuidando da terra. Vou fazer o primeiro plantio da primeira semente, de trazer mais vídeos pro canal, de aparecer mais lá no TikTok, de começar a postar no Instagram. Ou seja, eu preciso abrir mais portas para ter mais visibilidade, para possivelmente ter mais clientes, para melhorar aqui a minha condição de sobrevivência, entendeu? Melhorando minha condição de sobrevivência, o broto cresce diferente, a raiz diferente, o broto diferente, o tronco diferente, a árvore diferente, certo? E é isso, basicamente é isso. Acho que vocês conseguiram entender. Eu falei que ia trazer 3 temas, trouxe 4. Da dor de cabeça é um tema também, pelo amor de Deus. Se vocês gostaram desse vídeo, aí futuramente, quem sabe, talvez, eu faça mais
do autoconhecimento íntimo, mas aí eu coloco por tema, tá bom? Eu ainda não terminei de reorganizar um e-book. Eu tenho um e-book só de autoconhecimento íntimo por semana. Cada semana a gente treina algo diferente. Então, uma semana a gente vai treinar o paladar, e aí eu ensino lá a treinar o paladar. Na outra semana a gente treina a audição. Na outra semana a gente treina o tato, o olfato, essas coisas. A gente treina tudo. Cada semana. Se eu não me engano, não sei se são 8, são 12 semanas, porque ainda não terminei de organizar. Ele era da plataforma lá da Hotmart. Bem no comecinho, quando eu fiz. Ele tava na Hotmart. E aí eu tirei, porque depois de um tempo eu deixei ele gratuito, de forma gratuita. Mas aí eu vou deixar ele lá na Hotmart. Porém, meus amores, basicamente, o vídeo já explicou pra vocês a raiz da questão. Se você quiser o e-book, que é bem baratinho, na época eu tinha colocado R$20, que é todo o meu conhecimento, só que fragmentalizado, de você fazer. Você não pode esquecer que é você que vai fazer. Eu só tô dando o caminho. Tudo aqui que eu falei é caminhos. Você que vai fazer tudo. É você. Sempre é você. Certo? Eu tenho esse book, eu vou colocar lá na Hotmart de novo. É que eu não terminei de arrumar, de digitalizar. Tava escrito. Ainda não terminei. Assim que eu terminar, eu deixo na descrição desse vídeo. Então eu volto e coloco na descrição desse vídeo pra vocês. O link que vai direto pra Hotmart. Mas lembra que era R$20 e provavelmente não vai passar disso, porque é bem simplesinho, bem básico. Cada semana você treina uma coisa específica. Tem uma semana que você vai precisar pesquisar algumas coisas. A gente vai aprender a reeducar o nosso comportar, o nosso sentir e o nosso pensar. A gente vai... E também, de uma certa forma, as nossas intenções. A gente vai aprender uma reeducação aqui, certo? Esse é o e-book, bem basiquinho, bem tranquilo. Assim que eu terminar de organizar ele, eu deixo na descrição desse vídeo, certo? E aí, qualquer coisa eu coloco na descrição dos outros vídeos também. É isso. Basicamente é isso. Assim que estiver disponível, eu aviso em todos os canais. Pra vocês comprarem. Pra sair do meu estado de sobrevivência. Certo? Então, basicamente isso. Espero que tenha contribuído vocês de alguma forma. E eu sei que contribui, não é possível. Alguma coisa que vocês pegaram. E se não pegou, assiste o vídeo de novo, que tem muito ouro aqui pra vocês. E muito ouro de graça. Certo? O próximo vídeo vai ser vulnerabilidade real mesmo. Não vou mudar, já tá lá no papel. Fora os vídeos de tarô e os vídeos de reiki que já tá no canal, que são ferramentas. São ferramentas diferentes para trazer isso aqui que eu trago para vocês usando a minha história. São 3 ferramentas diferentes. Aqui eu uso a minha história, no tarô eu uso uma ferramenta arquetípica e no reiki eu uso reprogramação mental. Mas todas pro mesmo foco, que é o autoconhecimento, certo? Meu canal é só sobre autoconhecimento. Porém, usando formatos diferentes, usando ferramentas diferentes, mas com uma intenção única. Um beijo. Espero contribuir. Espero que tenham gostado. E espero também que vocês compartilhem esse vídeo, que é maravilhoso. E espero também, se vocês quiserem, óbvio, claro, deixar nos comentários pra gente se conhecer um pouco mais. Tá bom? E agora é só. Agora é só isso mesmo. Continue acompanhando o canal, porque agora já começou o barulho na rua. Beijo. Tchau. Até o próximo vídeo.